Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. Eis o salmo mais conhecido e mais lido em todo o mundo. Creio que este salmo tenha sido para Davi o mais familiar e aprazível de compor. Era ele quem cuidava das ovelhas de seu pai. Como pastor, Davi conhecia bem as suas responsabilidades, desde encontrar bons pastos até conduzir as ovelhas a um lugar seguro. Mas também sabia que pelo caminho poderiam deparar-se com alguns perigos. Davi enfrentou feras, colocando sua própria vida em risco em favor de seu indefeso rebanho. Por vezes, teve que usar a vara para corrigir uma ovelha teimosa ou o cajado para puxar alguma que insistia em afastar-se. Enfim, a figura do pastor era para ele a mais apropriada e linda para referir-se ao seu Deus e Senhor. Traduzindo do original hebraico, o versículo 1 ficaria assim: O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Este é o verdadeiro pastor, aquele que não nos falta. Por isso que no versículo 4 Davi declarou: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, Deus é o nosso pastor, mas ainda assim podemos passar por aflições, por momentos de tristeza, por risco de morte. Só que o pastor que não nos falta, até ali estará conosco. Até os seus instrumentos de correção são para o nosso bem. Cristo é o nosso bom pastor. Ele mesmo afirmou: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículos 11 e 14. Ele é o pastor que nos guia, não a qualquer pasto, mas a pastos verdejantes, que nos leva não a qualquer fonte de água, mas para junto das águas de descanso, que não nos guia por qualquer caminho, mas pelas veredas da justiça. E ainda que estejamos atravessando o vale da sombra da morte, Ele ali está conosco. Somos tão especiais para Ele, que Ele mesmo nos banqueteia e nos unge para declarar que somos dele. Conheço as minhas ovelhas. A sua bondade que nos conduz ao arrependimento, Romanos capítulo 2, versículo 4. E a sua misericórdia que se renova a cada manhã, Lamentações capítulo 3, versículo 23, estão à nossa disposição até o dia em que Ele nos conduzirá para morar para sempre em sua casa. Leia João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Mas já parou para pensar se você conhece o bom pastor? Ele disse que as suas ovelhas o conhecem e ainda foi enfático: Elas me conhecem a mim, isto é, elas me conhecem de verdade. As ovelhas de Jesus não seguem outra voz a não ser a dele. Elas fogem da voz de estranhos. João capítulo 10, versículo 5. O nosso bom pastor tem nos falado mediante o Consolador que nos enviou, o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Temos dado ouvidos à sua voz? Se um rebanho de criaturas irracionais só segue a voz do seu pastor, como podemos rejeitar a voz do pastor que deu a sua vida por nós? Se você permitir que Cristo seja o seu bom pastor, Ele jamais vai lhe faltar. E quando Ele voltar, você não ouvirá. Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus capítulo 25, versículo 12. Mas reconhecerá a voz do seu bom pastor a chamar as suas ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Siga fielmente a voz do bom pastor através do estudo sincero de sua palavra, e ele lhe guiará ao aprisco de eterna segurança. Vigiemos e oremos. Bom dia, ovelhas do bom pastor. Desafio da semana. Após uma semana de jejum das redes sociais, compartilhe conosco a sua experiência e faça uma oração especial pedindo ao Senhor que lhe ajude
a continuar usando esses meios para pregar o Evangelho, apressando o retorno do nosso bom pastor. Rosana Garcia Barros.